Paz Deus, tudo bom com vocês? Então a gente vai continuar aqui o nosso curso. A gente já viu a fase 1.1 até 1.3, agora vamos ver a parte 1.4, que fala sobre notas musicais. E aqui o texto ele começa dizendo: como vimos, uma das principais propriedades do som é a altura, que o som tem as quatro propriedades, que é timbre, duração, intensidade e altura. Aí tem a altura. Para se identificar a altura de um som na escrita musical são utilizadas as notas musicais, o pentagrama e a clave. Esses três elementos são o que a gente vai trabalhar durante essa aula, mas agora vamos ver as notas. As notas musicais são os sinais que representam o som na música escrita, partitura. Existem 7 notas na escrita musical e os seus nomes dependem do país que as utiliza. No Brasil e na maioria dos países da língua latina, as notas são ordenadas da mais grave para a mais aguda. Tá bom, vamos parar por aqui. Então, basicamente, o que são as notas musicais? As notas musicais, elas são nomes da qual nós atribuímos para determinados sons e que são ordenados do mais grave ao mais agudo. E esses sons, como aqui disse, no nosso país e na maioria dos países que usa a língua latina, a gente usa esse sistema, que é o sistema Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, nessa ordem. E os sons eles vão ser representados do mais grave, que é o Dó, e o mais agudo é o Si. Quando a gente está falando de mais grave e mais agudo, a gente sempre vai pensar daquilo que está mais para a esquerda sendo mais grave e mais para a direita sendo mais agudo. Ou quando você vê numa partitura, o que está mais para baixo é o que é mais grave e o que está mais para cima é o que é mais agudo. Então, esquerda ou baixo mais grave, direita ou para cima mais agudo, certo? E só para complementar, esse sistema é o que a gente usa aqui no Brasil. No MSA foi tirado essa referência, mas aqui eu vou no MTS. Aqui, ó, alguns países utilizam esse sistema aqui, que é o sistema com letras do alfabeto, que é usado na maioria dos países de língua inglesa, por exemplo, onde o Dó é o C, Ré é o D e assim segue, C, D, E, F, G, A, B. Esse sistema ele é usado também quando você vai tratar de cifra de violão, né? Que é cifra de violão, os acordes de Dó maior, Dó com sétima, C7 e tudo mais. Mas o nosso sistema aqui é esse daqui. E bem, então a gente sabe que os sons eles podem ser representados de forma sequencial através desses nomes. Esse nome que é atribuído para os sons. Mas não existe só esses 7 sons. Até porque existem notas muito graves, muito agudas, de diversas formas que a gente consegue escutar. Por que isso acontece? Porque essas notas se repetem. Aqui, ó, eles se repetem em grupinhos de 7. Aqui, ó, das mais graves, aí vai subindo Sol, Lá, Si. Aí depois repete Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De novo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E assim vai. E você vê que essas figuras elas foram repetidas em um esquema de escada. E isso daí não é por um acaso. Até porque o nome disso daqui que ele fez é uma escala. Porque ele está organizando esses sons em uma escada. Conforme você vai subir nessa escada, o som vai ficando mais agudo. Conforme você vai descendo, o som vai ficando mais grave. Então, como a gente tem repetições, por exemplo, esse Dó que está aqui, ele vai ser mais grave do que esse Dó aqui. Esse Dó vai ser um pouco mais agudo do que esse que está aqui embaixo. E eu falei escala, não é? Aqui não está referenciando, mas eu vou voltar no MTS. Lembrando que eu vou usar mais de uma fonte para poder explicar melhor. Mas se a gente for aqui no MTS, aqui está falando sobre a escala representando um pentagrama, né? Seguindo uma escadinha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí a escadinha descendo. A palavra escala tem sua origem no latim escala, que significa escada. Por isso essa representação. Então, conforme você vai subindo, mais agudo, tá, beleza. Mas, e o que tem a ver essa representação de escada? Por que eu tenho que aprender desse jeito? Porque, por exemplo, vamos lá pegar essa imagem aqui. Para quem não sabe, essa imagem eu tirei do MO, que é o Manual de Orientação Orquestral. E está na página 11 essa imagem, que é a escala geral dos sons e a referência de afinação. Aí o que acontece? Aqui, o que nós temos? Nós temos um piano
e temos uma lista com vários instrumentos. Por quê? Porque o piano é o instrumento que possui maior quantidade de notas na música em geral, pelo menos na música ocidental. E ele é usado como base para os outros instrumentos, porque, por exemplo, na nossa orquestra são todos esses instrumentos que são tocados, mas o órgão eletrônico é o que alcança mais notas de todos eles, mas mesmo assim não chega aos pés do tanto de nota que o piano consegue tocar. Então a gente usa o piano como base para poder indicar quais notas que estão sendo tocadas nos outros instrumentos. O conjunto de notas que cada instrumento consegue tocar se chama tessitura, tá? Só um adendo. Então, mas tá, por que você está mostrando isso? Então vamos lá, vamos dar ênfase no piano. Ó, o piano, ó, você está vendo aqui que aqui ele está usando o sistema alfabético. Aqui, ó, C1, C2, C3. O C é a nota Dó. E por que está C1, C2? Porque aqui é uma repetição das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui a segunda repetição, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui terceira repetição, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Esse conjunto de notas pode ser chamado de oitava. Mas se você não entender por que oitava, qual que é o sentido do nome oitava, a gente vai explicar mais pra frente, quando você for aprender sobre intervalos. Mas por enquanto, ó, aqui está o conjunto de notas. Um conjunto de notas mais graves, porque está mais para a esquerda. Outro conjunto de notas que vai estar um pouco mais agudo do que essa aqui. Essa daqui vai estar um pouco mais aguda. Para não forçar muito minha voz, não vou extrapolar também. E o que acontece? Você percebe que não tem só essas notas, não tem só o Dó e o Ré. Entre o Dó e o Ré você tem essas teclas pretas, que eu vou chamar por enquanto de sons intermediários. No meio do Dó e do Ré você tem um som intermediário, também porque o nome técnico é acidente. E se você for pensar na comparação de escada, para tratar das notas, você pode pensar nisso aqui. Que basicamente, ó, as teclas brancas são as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é aquelas que a gente viu lá no MSA. E aqui, essas teclas pretas são as notas intermediárias. E eu ainda posso organizar elas em uma escada, porque aqui as notas naturais são a base da escada, intermediária seria meio que o apoio para o próximo degrau. Então já fica a dica para você pegar aí. Então basicamente, quando você está subindo esses acidentes, quando a gente sobe, a gente chama esse acidente de sustenido. Então, daqui pra cá a gente vai chamar de Dó sustenido, porque essa aqui é uma transição do Dó pro Ré. Então, Dó sustenido, Ré. Ré sustenido, Mi. Aí, por enquanto você não precisa entender o porquê, só memorize por enquanto que do Mi pro Fá e do Si pro Dó você não tem essa transição. Então do Mi pro Fá não vai ter, aí Fá sustenido, Sol sustenido. E quando nós estamos descendo a escada, ou seja, eu estou indo das notas mais agudas para mais grave, aí a transição ela vai ser em bemol. Quando você sobe, essa transição subindo se chama sustenido. Quando você desce, a transição descendo se chama bemol. Então Si bemol, Lá bemol, Sol bemol. Então Fá para mim não tem, Mi bemol, Ré bemol, Dó. E como eu falei, a escala ela não tem só essas notas. Então significa que, vamos tirar o zoom aqui, se eu quisesse aumentar essa escadinha aqui, eu poderia pegar aqui, essa daqui como sendo uma parte central da minha escala ou escada, e pegar aqui e aumentar essa escala. Talvez possa demorar um pouquinho, mas eu vou tentar mostrar para vocês como que ocorre isso aqui. Eu vou pegar aqui a escala, pegar mais um conjunto, peguei e coloquei aqui. Pronto. Agora eu tinha essa escada, aí eu coloquei mais um conjunto de notas. Ou seja, esse conjunto é mais agudo que esse aqui está mais para baixo. Então esse vai ser assim, esse vai ser assim. Digamos isso.
Agora, mas a escada também pode ir mais para baixo. Então se eu quiser pegar esse acréscimo e colocar aqui do si pro dó, não tem, lembra, não tem, entre o si, o dó, do dó pro si não tem. Então, aqui ó, eu tenho notas mais graves do que essa daqui. Então essa fica intermediária, essa fica mais grave e essa daqui fica a mais aguda. Então, por isso que quando a gente posiciona essas notas repetidas de forma sequencial, a gente forma uma escala, justamente por causa desse princípio. Eu acho que deve ter ficado claro, né? Eu espero que sim. E aqui é a representação dessa escala na partitura, da mesma forma que está representado no MTS aqui. Aqui ó, dó, aí o ré é mais agudo que o dó, então vai sempre subindo, notas mais agudas vão subindo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aqui a escada descendo do agudo para o mais grave, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Então vamos lá. Aí o pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde são escritas as notas musicais. Então, tá, mas como assim? Escrever a nota musical. Então eu vou pegar uma dessas linhas aqui e vou escrever o texto dó em cima? Não, você não vai escrever o texto. A gente vai usar o pentagrama em conjunto com o que vai ser explicado lá na frente. São as figuras musicais, que vão indicar qual nota que você vai tocar e quanto tempo que você vai tocar essa nota, né? Mas isso aí é para a próxima aula. Aí vamos lá. Então, os espaços são sempre seguidos de baixo para cima, tá? Então a organização aqui é o primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, primeira, segunda, terceira, quarta. Tá, aí tem linhas suplementares, até porque se fosse só essas 5 linhas não daria pra poder colocar todas essas notas que existem, né? Calma aí, deixa eu pegar a frente que isso aqui tá ao contrário. Não daria pra colocar todas essas notas aqui só em 5 linhas, né? Por isso que a gente tem essas linhas de espaço suplementares. Tanto que o MSA, ele tá dando até um exemplo. Mas pra que vai usar 5 linhas pra baixo? A gente não usa isso. Quem usa é a tuba. A tuba, como é um instrumento que pega notas muito graves, notas aqui para baixo, então ela vai precisar dessas linhas suplementares, das suplementares inferiores, né? Ela usa até a quinta linha, no Inari em tuba. No Inari em tuba você consegue ver. E junto com o pentagrama, a gente vai usar as claves. As claves, basicamente, é o que indicam qual linha ou espaço que vai representar a nota referente a essa clave. Porque nós temos 3 tipos de clave e 7 diferentes posições, como está falando aqui, 3 tipos de clave, 7 diferentes posições. Temos a clave de sol, clave de dó e clave de fá. O que significa isso? A clave de sol, aonde essa clave for posicionada, ela vai nomear essa linha ou espaço como sol. E a partir da sequência de notas que já foi dado pra gente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e que se for descendo seria dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, a gente consegue encontrar a ordem das outras notas. Então se essa linha aqui é sol, eu sei que as linhas para baixo vão ser dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. E aqui eu só peguei 2 linhas suplementares. Se eu quisesse continuar descendo, podia continuar. E da mesma coisa para cima, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Então, a partir se uma música, uma partitura tiver tiver a clave de sol, eu sei que toda figura que aparecer na segunda linha vai me indicar para tocar o sol. Toda figura que tiver no quarto espaço vai me indicar para tocar o mi. Agora, quando você troca de clave, cada instrumento vai usar uma clave diferente. Alguns conjuntos de instrumento vão usar determinada clave, outros. Enfim, a clave de dó é a mesma coisa. Essa é a clave de dó, então aonde ela estiver posicionada, ela vai indicar que aquele espaço, aquela linha vai ser dó. Então aqui, se está na linha do meio, na terceira linha, então essa é dó, então dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si. Aí pra cima, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, e eu vou nomeando. Clave de fá, mesma coisa. Se eu sei que a quarta linha é fá, eu vou pegando mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, e sobe também. Um negócio interessante é que aqui ele disse que nós temos 7 diferentes posições de claves, mas aqui a gente usa no Inari são só 3 posições.
Vamos dar uma olhada no MTS. O MTS falava das outras posições, que é uma curiosidade a mais aqui pra gente. Aqui, ó. Aqui fala que a clave de Sol, a única posição que ela pode ficar é na segunda linha. A clave de Fá, em algumas músicas, ela pode ser encontrada na terceira linha, mas no nosso cenário a gente usa a quarta linha, que é o padrão. A clave de Dó, ela já pode ser colocada na primeira, segunda, terceira ou quarta linha, mas o nosso cenário usa a terceira linha, que fica bem no meio, está dizendo aqui, certo? Então, ó, se perguntar quantos tipos de clave a gente tem 3 tipos de clave. E quantas posições de clave nós temos? Nós temos 7 posições de clave, certo? Então, beleza. Aí o MSA tem aqui exercícios para desenhar, os espaços, as notas, nome as notas. E isso aqui é para a próxima aula. Mas eu vou tratar de uma coisa um pouco diferente aqui com vocês. Esperem um pouquinho. Aqui, ó. Eu vou acessar um aplicativo que está aqui no meu celular. Pera aí, eu vou transmitir aqui para vocês. Então, vamos lá. O aplicativo que a gente tem aqui é o Perfect Piano. Ele é gratuito na Play Store, não sei se tem para iOS, mas ele tem uma simulação de um piano que é muito boa para quem está aprendendo. E o que acontece, ó? Vou abrir o piano aqui e você pode ver que aqui ele está usando o sistema de notas alfabético. E por que mas por que tem esses números aqui? Basicamente, ele identifica conjuntos de notas. Aqui, ó, ele pega o piano ele alcança só o Lá e o Si desse conjuntinho de notas bem grave mesmo. Aí tem outro conjunto de 7 notas que vai do Dó ao Si. Aqui, ó, que é um pouco mais agudo que esse. Aí você vai para a direita. Aí você tem outro conjunto de 7 notas que é mais agudo que o anterior. Aí esse daqui é o primeiro conjunto, segundo conjunto, terceiro conjunto. E assim vai até esse Dó que é do oitavo conjunto, mas é a última nota que o piano consegue pegar. Por isso que está identificado com números aqui na frente. Mas para ficar mais fácil da gente identificar, aí eu vou vir aqui, vou nas opções e vou mudar o sistema de etiqueta para Dó ou Dó, Ré e o sistema que a gente está acostumado. Pronto, melhorou. Então, ó, você vê que aqui, ó, quanto mais para a esquerda, mais grave, quanto mais para a direita, mais agudo. Tá aqui, ó. Acho que está sem som. Aqui, ó. Essa é a nota mais grave que o piano consegue tocar. Aí vai subindo. E conforme você vai subindo, vai acontecendo o quê? Se você lembra da aula anterior, você sabe que conforme vai ficando mais agudo, a frequência do som vai aumentando. Essa daqui tem uma frequência mais baixa, que vai aumentando a frequência. Se você quiser algo mais específico, frequência é medida em hertz, tá? Então, menos hertz, mais hertz, mas só um negocinho extra. Aí a nota mais aguda que o piano pode alcançar é esse Dó, que seria o Dó 8. Agudíssimo. Dói ouvido esse negócio. E por que eu estou mostrando isso aí? Primeiro, para vocês terem uma noção de como que é o piano. Para você ter uma noção também das notas intermediárias. Você não só pula do Dó pro Ré, tem Dó intermediário, entendeu? Esse intermediário ele pode ser tanto Mi bemol, eu posso chamar ele de Mi bemol se eu estiver descendo. Eu posso chamar de Dó sustenido, por exemplo aqui, Dó sustenido se eu estiver subindo. Dó sustenido, Ré sustenido. Ou Mi bemol, Ré bemol, Dó. Entendeu? A gente vai tratar mais sobre isso mais pra frente. E por que eu estou mostrando também a limitação do piano? Porque a escala das notas não é infinita. Tem um limite. Acima disso daqui o ouvido humano não vai conseguir escutar. Quer dizer, não exatamente acima disso. Mas se a gente pegar notas, digamos sons muito agudos, o ouvido não vai escutar. E se a gente pegar notas muito graves, o ouvido... ou o ouvido não escuta, ou não vai soar como uma nota pra gente. Certo? Então, é basicamente isso.